Fala galera! Vamos começar essa live agora que a gente estava já há 20 minutos falando em outra live que não era essa daqui. Peço desculpas aí, nunca aconteceu, mas dessa vez caímos aí numa cilada porque a gente gerou já as lives da semana, acabou gravando em outro lugar. Mas graças a Deus estamos aqui agora. Vamos começar agora sem demora. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Matheus Mota, auditor fiscal aqui da Cefaz DF. E hoje a gente vai estar começando aí a Semana Apostólica. Betinho, se apresente aí que a gente já vai dar os avisos gerais. Boa noite, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Humberto Fraga, sou auditor da Cefaz Bahia e hoje a gente está aqui, né, para dar esse pontapé inicial. Peço desculpa aí por a gente ter entrado no outro estúdio, mas vamos ser céleres aqui, trazer as principais informações para você não perder nada. E fique ligado porque a discursiva ela vai ser, com certeza, essencial aí para a sua prova, beleza? Vamos subir o slide aqui, né? Espera aí. Vamos lá. Antes disso, eu quero já fazer uma introdução aqui que é importante, tá? Depois dessa gafe aí, mas beleza, vamos lá. É o seguinte, a gente vai estar fazendo aí uma semana de discursivas, tá? No pós-edital da LS, vocês já devem ter recebido aí pelos seus professores a meta da semana, que é uma meta de aquecimento, que vai ter aí muitas questões para você resolver dos principais temas aí de direito tributário, legislação tributária, com foco aí nessas disciplinas, tá? E aí, depois, né, na segunda-feira que vem, a gente vai estar começando efetivamente o pós-edital oficial, tá? Então, essa semana vai ser um pouco mais relax, mas a gente já deixou preparado algumas coisas para vocês, já aceleramos. Acredito que vocês estão aí na consultoria que está mais acelerada, porque já tem uma meta agora na segunda-feira. É algo, assim, bem complicado de você fazer, porque a gente tem que fazer uma análise completa. Só que aí a gente pensou o seguinte, por que a gente não coloca uma semana de discursivas? E aí é isso que a gente está fazendo aqui agora. E essa semana de discursivas é uma semana gratuita. Então, já está aparecendo na tela aí um QR Code que eu queria que vocês apontassem a câmera do seu celular para vocês poderem baixar o material gratuito. Vocês vão se matricular em um curso gratuito, né, dos apóstolos, que vai estar lá no nosso site novo, que Betinho até vai estar dando uma repassada nele aí, para vocês baixarem esse material. O que vai ter nesse material? Vocês vão ter 5 PDFs ali que ensinam cada um dos pontos principais para você escrever uma boa discursiva, tá? Além desses 5 PDFs, vocês ainda vão ter direito a 3 questões inéditas do curso dos apóstolos, que inclusive são questões tão reais que poderiam cair em prova, que são questões que poderiam estar dentro do curso, né, da Cefaz Ceará, pode ter tido na Cefaz Rio, enfim, é uma questão realmente de um curso de discursivas de respeito ali mesmo, do que se vocês poderiam estar adquirindo, comprando, mas a gente vai estar entregando mesmo de forma gratuita para vocês. Você só tem que fazer uma matrícula no site, bem simples e rápida. Eu acho que precisa só do nome, CPF, telefone, tá? E e-mail, talvez. E aí, com isso, vocês já conseguem se matricular e pegar esse material. Aí vocês já vão poder ver como é a plataforma por dentro, é uma forma de vocês verem ali se gostaram, inclusive dê opinião para a gente está lá no Instagram da Apóstolos, tá? E aí vocês, com essa primeira parte, vocês já vão dar o pontapé inicial para vocês escreverem uma excelente discursiva na sua prova, tá? Aqui não é brincadeira, já é jogo sério mesmo, tá? É uma live que a gente faria de uma aula mesmo dentro de um curso. Então, vocês não estão pegando aqui migalhas de um curso, vocês estão pegando realmente um curso que vai te impulsionar para você escrever muito bem. É o ponto inicial para vocês saírem do zero numa discursiva, que eu sei que é o terror de muita gente, e vocês, ó, decolarem para sair aí mesmo com um percentual já alto do que você pode fazer e do que você não deve fazer dentro de uma discursiva. São 10 passos apostólicos e com um plus inicial aí que a gente vai estar falando de como você deve se comportar no dia da sua prova, tá? Tem só uma adaptaçãozinha ali que o Betinho vai estar falando no início, mas vou passar a bola para ele mostrar um pouquinho só essa questão do site, como é que você vai fazer ali o cadastro rapidamente, e a gente já pula para o ponto principal, que é você aprender aí sobre discursivas. Betinho, manda É bala. isso aí, galera. Ó, já queria só introduzir aqui, eu vou mostrar o site, porque eu, particularmente, estou bem feliz. A gente está lançando um site novo. Você que já foi aluno aí dos Após, já fez um curso, sabe que o nosso site ali era um pouco rústico ainda, mas agora ele está bem avançado. A gente investiu, está com um site top, vocês vão adorar, tá? Então, podem entrar no site, tá aqui, ó, apostolosconcursos.com.br, tá bem legal aqui dos cursos. Quando você clica aqui em entrar, aparece o azão aqui com a auréola. Olha como tá top e bonito para você
logar e acessar. E quando você entrar, você vai clicar aqui em cadastre-se, tá? Vai colocar seu nome, e-mail, tá? Criar sua senha, vai criar conta para que você acesse o curso, tá? Gratuito e consiga acessar esse curso aí da gente. Beleza? Betinho, eu mandei um link, inclusive, para meus alunos que só clica nele aí eu te mandei no WhatsApp para você abrir e mostrar qual vai ser a tela quando eles virem ali o curso e vai ver, vai estar bem grande lá a questão do gratuito, né? E Sim. aí vai ser bem intuitivo o restante. Beleza, ó. Antes, enquanto o Betinho está ajeitando Vai aí só falando essa aí enquanto eu parte, abro aqui. eu quero já trazer para vocês aqui que existem 4 tipos de discursivas quando você faz uma prova. Existe a redação, a peça técnica, a questão discursiva e o estudo de caso. Na sua prova, a gente Aqui, ó. está falando... Cliquei no link e vai direto para cá, tá? Aquele QR Code que a gente mostrou vai cair logo aqui, ó. Curso gratuito, matricule-se. Chegou aqui, clicou aqui em matriculados, matrícula realizada, e aí você só preenche seus dados. Aí você vai conseguir acessar lá o site. Aí já Beleza? que você está aí, Betinho, nesse site aí, clica ali em cursos, né? Módulos, ali em cima. Módulos aqui, né? Isso. E aí, galera, ó, você já tem, ó, quadro de aviso, material teórico que a gente colocou ali de teoria textual, tá vendo? Que você pode acessar o módulo ali no douradinho, tá? As Videoaulas, videoaulas. que a gente colocou, acho que colocou, não colocou? Não sei. Enfim, aí eu acho que Tem 5 videoaula videoaulas aqui. Tem não. aqui 5 videoaulas. Beleza. Folha Show. definitiva, cronograma e tal. E aí vocês se cadastram que vocês vão ter acesso a tudo isso aí. Beleza? Mas o site está bem bacana, viu? Podem entrar. Se quiserem dar sugestões, fiquem à vontade. A gente está começando o site agora, é o primeiro curso que a gente vai rodar. Então, qualquer bugzinho pode falar com a gente, que vamos estar aqui acelerando com vocês para deixar o top da melhor forma, o site da melhor forma possível. Você, inclusive, Betinho, tá mostrando aí o do site da Auditor Fiscal da Cefaz Ceará Premium aí que a gente fez. Você já tá dando spoiler, tá vendo? Que o curso que É verdade, é era verdade. O curso gratuito é esse aqui, ó. É isso aí, que é o material teórico, né? A folha definitiva e discursiva e as 3 questões de desafio que vocês vão ter isso aqui, direito tá lá. aqui, ó. 3 PDFs aqui, ó. Exatamente, já tá aqui. É Aí, isso se aí. quiser acessar o módulo ali no douradinho ali, que aí vocês vão estar lá e ver ali, ó, na Já tá lateral. aqui a questão, ó. Opa! Isso é tudo vocês têm acesso, viu, gente? É só clicar no QR Code ali do início da live, que aí vocês podem fazer a matrícula gratuita. É isso aí, material gratuito para vocês aí. Beleza? Show. Beleza. Voltando aqui, 4 tipos de questões discursivas. Dessas 4 questões discursivas, pessoal, deixa eu só ficar na minha telinha aqui primeiro, Betinho, depois a gente volta. E aí, dessas 4, a gente tem a redação, que não vai ser o tipo de questão da sua prova, a peça técnica também não, e nós temos as 2 que podem vir na sua prova, e são as que virão mesmo, que é a questão discursiva e o estudo de caso. A diferença das 2 é uma linha muito tênue, e eu diria até que até o próprio examinador pode acabar colocando as 2 coisas nas 3 questões. Então, qual é a diferença básica, né? Uma questão discursiva é aquela que você vai responder algo que está escrito na lei. Então, se eu te perguntar aqui quais são os princípios da administração pública, você vai me responder o que está escrito ali na Constituição Federal, né? Ou então em alguma doutrina, né? Em alguma coisa que está taxativa ali, que é só você responder. Então, é o LIMP, então pronto, é o LIMP, você vai colocar legalidade, impessoalidade e por aí vai. Caso seja uma pergunta que envolva personagens, né? Aqui na Apóstolos Concursos a gente usa o Humberto Pimpão, o Lucas Danadão, o Matheus Traquino, e aí esses personagens às vezes estão fazendo alguma coisa errada, né? Ou estão fazendo alguma coisa certa. Você vai se posicionar com relação a isso e a solução ao caso concreto é justamente uma aplicação real do que está escrito na lei ao caso concreto. Então, além de você saber a legislação, você tem que pegar, interpretar e fazer o caso concreto. Então, às vezes, você vai pegar ali uma pessoa sem nota fiscal, tá? Circulando com mercadoria. Então, o que o auditor fiscal tem que fazer naquele momento? Né? Então, você vai escrever aquilo no papel, tá? Explicar se é o caso de aplicar uma multa acessória, uma multa principal, é o caso de aplicar as duas, né? Então, você vai pegar uma situação real ali que acontece no estudo de caso, interpretar a lei e aplicar o caso concreto. E mais, às vezes você tem que interpretar até com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do STJ. Então, de acordo com os tribunais superiores, esse tipo de lançamento aqui é por homologação. Mas se o cara declara e não paga? E se o cara não declara? E se o cara pegou
e fez ali algo fraudado, né? Ele tem direito a algum tipo de prescrição? Será que tem uma decadência? Então você tem que me dizer ali o que acontece, tanto com base na lei, como também com base nas interpretações jurídicas dos tribunais superiores, que aí envolve o STF e o STJ. Beleza até aqui? Agora vocês já sabem que dos 4 tipos, o que pode cair na sua prova, que são esses 2. Os outros 2 podemos deixar para outra live, porque a gente está focado aqui hoje na Cefaz Ceará. Então, vamos embora, Betinho. Mostra aí o primeiro slide. Bora, porque antes quero pedir para a galera que não segue a gente no Instagram ainda, não deixe de seguir, tá? @prof.humbertofraga, segue lá, né? E o @mateusmota.concursos, pode seguir a gente lá no Instagram e manda mensagem para a gente para tirar qualquer dúvida, que a gente está aí 100% disponível. Beleza? Vamos lá. Deixa eu subir aqui o slide. Aqui. Vamos nessa. Então, primeiramente, você chegou no dia da sua prova. O que é que você vai fazer? Você vai guardar a folha definitiva, né? Você vai ter 3 questõezinhas ali. Você vai pegar a sua folha definitiva e botar embaixo da carteira. Para quê? Para não correr risco de você derramar água, de sua caneta estourar em cima, tal, porque a sua folha de definitiva ela é insubstituível. Então, você não pode vacilar de forma alguma em relação a isso. Pegou, guardou. Né? A sua única ferramenta são as 4 canetas pretas transparentes. E por que 4? Porque prevenir é melhor do que remediar. A gente já viu casos de gente que levou 3, 2 falharam, estavam falhadas já, e uma estava ali, né, no meio da prova, porque muita gente abre a gaveta, pega aquelas canetas velhas que está lá no fundo da gaveta, vai levar as 3 sem testar. Então, não vacile, tá? Leva 4 de resguardo, deixa lá bonitinho para que você não corra risco em relação a isso aí. Beleza? E aí, chegou no momento da prova, você abriu e deu um branco. E aí, Matheus, deu um branco na prova na hora que leu a primeira questão. O que é que ele vai fazer? Quando ele deu branco, aí o que acontece? Você já pega e já passa para a segunda questão e a terceira. Por quê? A ideia aqui é que você faça uma leitura de cada uma das 3 questões antes de você fazer qualquer ação. Porque se imagine no dia da prova, né? Você sentou lá, recebeu ali 3 folhas, né, de rascunho, 3 folhas de definitivas para você escrever sua discursiva, né? E aí, normalmente, essas 3 com a folha definitiva já vem ali também com o escopo da questão. Né? É o padrão FCC. E aí, nessa folha, né, você vai separar ela, né, não vai escrever, a não ser que a folha definitiva já esteja presa mesmo com a questão, porque aí você vai ter que ver o que está escrito nela. Quando deu a primeira leitura na primeira questão, você passa para a segunda, faz a segunda leitura, vai para a terceira, faz a terceira leitura. Esse processo deve demorar no máximo 10 minutos. Não escreve nada ainda no rascunho. Deixa a canetinha parada lá. Faz só essa leitura, porque a primeira questão, normalmente, ela é a do desespero. E eu vou te dizer que se eu fosse examinador, eu faria a mesma coisa. Eu botava logo para lascar, era na primeira. Porque aí eu já desanimo o cara que olhou ali a questão e não sabe responder. Foi assim comigo na Cefaz DF. Eu li a primeira, não sabia nada. Mito. Sabia um pedacinho, mas o resto eu falei, não vou saber responder isso aqui. Quando eu fui para a segunda, eu falei, pô, essa daqui eu até gosto. Então, o assunto ali era um pouco mais palatável, eu falei, pô, essa aqui eu desenrolo. Quando chegou na terceira, eu falei, meu Deus, esse cara perguntou 50 coisas para eu escrever em 20 linhas. Não sei se vai ser o caso de vocês, porque a gente não tem a quantidade de linhas ainda. Só que aí eu li as 3, e aí eu falei, poxa, eu vou me garantir logo na que eu acertei. Então, veja que eu li as 3 questões, certo? Inclusive, na minha fase foi igual a de vocês, vai ser igual a de vocês, né? No caso, porque vai ser tudo no mesmo turno. Então, temos 3 questões só para você fazer no segundo turno ali, do dia 2, né, de agosto. E aí, o que acontece? Se deu branco na primeira, e aí você foi para as segundas, automaticamente seu cérebro está trabalhando ali para você conseguir fazer, né, algo melhor, no desenvolvimento melhor, na primeira e na segunda que você fez. Por quê? Se você leu, você já sabe o que está escrito ali. Inconscientemente ele está trabalhando. E é assim que funciona a cabeça da gente. Quem aqui não tem grandes dificuldades em fazer as primeiras questões de prova? Quando vai para metade já fica melhor, e aí quando vai mais para frente trabalha melhor ainda. É normal, gente. O nosso corpo ele está ali em algo que ele fica nervoso, ele está ali
vê num ambiente hostil, né, de perguntas e respostas, que ele acha que ele tem que responder na hora. Perguntei aqui, é isso? Aí você não sabe. Só que aí, se você parar para raciocinar, você vai puxando um gatilho dali, aí fala, poxa, lembrei disso daqui. Pô, aí você vai colocando outra coisa. Então, você passa por esse momento de estresse inicial. 10 minutinhos, você faz essas 3 leituras, escolhe a questão que você acha que está entendendo melhor e começa por ela. Esse começo por ela, aí a gente passa para o rascunho eficiente. Não é um rascunho para você fazer escrevendo todas as palavras que você escreveria no gabarito definitivo, na folha definitiva, né? Gabarito não, na folha definitiva. Você vai escrever nesse rascunho apenas as palavras-chave. Dentro de uma discursiva, do tipo que a gente vai escrever, o que importa não é escrever muito bem, é escrever as palavras-chave que o examinador vai colocar dentro do gabarito. Então, se você, por exemplo, for escrever algo sobre exclusão do crédito tributário, você tem que falar a palavra anistia, você tem que falar a palavra isenção, você tem que falar sobre o que é a diferença entre um e outro, né? Que aí a gente está falando de um para penalidades e o outro para efetivamente o imposto que você vai cobrar. Você vai ter que falar também que aí não ocorre o lançamento tributário por conta de uma lei que não permite que seja lançado. Então, se você quiser... Aí, ó, quando você fala de exclusão, não dá uma ideia de que você tem que fazer uma diferenciação com a... Como é que fala? A exclusão com relação à extinção. Então, você pode pegar e falar ali que existe também as hipóteses de extinção que se diferenciou da exclusão, porque na extinção ocorre sim o fato gerador, aquela coisa toda, a obrigação tributária, o lançamento, só que aí, pum, vem, e aí você não tem a cobrança efetiva, né, por conta de uma determinação legal ali. Então, você tem que colocar só esses pontos, só que você pode colocar as palavras-chave. Então, você pode cortar ali a palavra lançamento, quando for falar da exclusão do crédito, falar aí essa diferenciação que um é imposto, o outro é penalidades, que está sendo excluído. Então, você coloca no papel só palavras-chave, ou então bota uma setinha e coloca ali alguma coisa que você lembrar mais, só que não é para colocar todas as palavras que você vai colocar no texto definitivo. Te garanto que você, depois que começar a escrever 2, 3 discursivas aqui com a gente, vocês já vão, assim, aumentar a sua nota de 40% para, tipo, 70%. Esse restante que vai faltar vai ser muito mais do estudo das objetivas que você vai aprendendo os conhecimentos específicos do que efetivamente você melhorar ainda mais a sua escrita. Então, daqui, você vai saber como se comportar nesse ambiente hostil aí de perguntas e que você tem que botar no papel de forma estruturada aquilo que o examinador quer nas palavras-chave que ele vai pedir no gabarito. Beleza? Perfeito. Só fazendo uma síntese geral aqui, tá? Você vai chegar na sua prova, você vai ler as 3, né? E aí você sempre vai começar, como o Matheus falou, pela mais fácil, né? E fazer esses rascunhos em tópicos. Só que eu ainda digo mais. Vá colocando o rascunho em tópico das 3, né? Digamos assim, você viu uma questão que deu branco, mas você lembra alguma coisa. Já coloca algum tópico, alguma coisa que você lembra sobre aquele. Eu só lembro uma ideia-chave que tem disso aqui. Escreve ali essa uma, né? Aí você vai para outra questão, aí você já coloca ali alguns tópicos, vai para a terceira e tal. Aí você mapeou as 3, isso é o mapeamento, né? Você vai escolher aquela que você mais se sente à vontade de escrever, que você tem mais domínio e parte para cima. Né? Que aí, né, subconscientemente, você já vai trabalhando ali e aí você já tem aquele mapeamento ali. Terminou, você vai para a segunda questão que você mais tem conhecimento. E aí, de terceiro, você deixa a última lá, mas veja que seu cérebro já trabalhou ao longo do tempo ali e você vai colocando. Então, de dica a mais aí de tudo que o Matheus trouxe, é para que começou a ler, já começa a colocar os tópicos. E aí tem o detalhe do time, né? Porque fazer o rascunho tópico é muito importante para essa estruturação de resposta, mas tem o fator tempo também. Porque tem gente que quer chegar lá e escrever o rascunho inteiro para passar limpo, copiando palavra por palavra. Se fez isso, já era sua prova. Não dá tempo de fazer ela completa. A prova ela é feita para ser estratégica. Então, o rascunho tópico, além de elencar logo todas as ideias-chave que você vai botar para depois estruturar isso em um texto, faz você ganhar tempo de não escrever de forma completa um rascunho para depois passar limpo, porque não dá tempo.
Então, você precisa treinar isso muito, né? A gente te ajuda isso no nosso curso. Inclusive, quando a gente começa a fazer as correções, né, do nosso curso, tem uma parte em cima da folha que é para você colocar o tempo que você levou. Coloque, porque eu quero ver. Às vezes eu pego lá de um aluno, tem lá, levei 2 horas para 2 horas e 20 minutos para fazer uma discursiva. Eu já falo, ó, esse tempo aqui você vai ser eliminado de sua prova, porque não vai dar tempo de fazer tudo. Então, assim, tem que treinar o tempo, porque você tem que ser célere, né? A prova hoje está cada vez mais exigindo também estratégia e tempo para que você consiga ser aprovado. Beleza? Show. Show demais. A gente esqueceu, falou aí das 4 canetas transparentes, né? Beleza. Então vamos seguir agora que a gente vai para o próximo slide, que aí agora a gente vai passar para os 10 passos apostólicos de sucesso aí para você gabaritar a sua discursiva. Vou começar com esse primeiro, Betinho, que é a apresentação do seu texto, tá? O seu texto, ele tem que ter legibilidade, né? Nessa legibilidade, não faça juízo de valor se sua letra é bonita ou se sua letra é feia. Basicamente, você tem que se fazer entender. Então, se você escrever e sua letra for um garrancho, mas eu conseguir ler sem ficar parando toda hora para ver o que esse cara escreveu aqui, né? O que significa isso? Se eu não tiver isso, se eu tiver fluidez no seu texto, você escreve bem. Uma forma de você saber isso é como escreva, passe o papel para sua mãe, passe o papel para o seu companheiro, passe o papel para o seu amigo. Se todo mundo chegar e ler e não parar, tá tudo bem. Você já passa pelo quesito de legibilidade. Se você precisar escrever, melhorar a sua letra, aí sim, caderno de grafia vai dar um trabalhinho a mais, mas vai valer a pena para você vai acabar escrevendo um pouco mais devagar, mas é necessário que você se faça ser entendido para poder entender ali as palavras que você colocou no seu texto. E aí vem um detalhe. Você pode ser uma pessoa que escreve com letra cursiva, você pode ser uma pessoa que escreve com letra de forma, e você pode ser um cara misto, que pode escrever com as duas letras no mesmo texto, você pode misturar elas, não tem problema. Eu sou um cara assim. Eu prefiro escrever toda letra maiúscula, eu escrevo com letra de forma, e o restante eu escrevo com letra cursiva. Não tem problema você fazer isso. Agora, se você é uma pessoa que mistura letra cursiva e a de forma ao longo do seu texto, diferencie as letras maiúsculas das minúsculas. Uma forma bem legal de você fazer isso também seria você, na hora da diferenciação, porque tem gente que escreve um N maior, por exemplo, vou começar com a letra N, e aí depois coloca um Nzinho menor ao longo do seu texto. Se você conseguir fazer essa diferenciação de maior e menor bem, tá tudo ok. O que não pode é eu enxergar as duas letras praticamente iguais, tanto no início do parágrafo, como também em um momento que ele está ali no meio de uma palavra. Se você fizer isso, vai ser descontado o ponto, beleza? Outro ponto, rasuras. O que é que você faz quando você tiver um problema na sua prova? Você pode errar? Pode. Você só não pode errar e tentar remendar, certo? Então, você escreveu ali a palavra casa com Z. Tá errado. O que você vai fazer? Você vai passar um tracinho simples em cima de casa e aí continua com a palavra casa com S logo em seguida. Então, você não tem que fazer entre parênteses, não tem que fazer um X, não tem que fazer nada disso. Não tem que pegar e pintar a palavra para desconsiderar ela. É um tracinho simples. Se você fizer algo diferente disso, vai ser desconsiderado ponto no seu texto, porque vai ser o quê? Um borrão. Beleza? Beleza, indicação de parágrafos. Pessoal, quando vocês estiverem numa prova discursiva, certamente vai ter uma aquisitação para você responder. Então vai vir questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. E cada uma dessas você vai responder no seu texto, em texto único. E aí você vai começar e dividir ele em parágrafos. Vamos passar para uma parte mais na frente que a gente vai falar dessa questão de parágrafos. Mas já te adianto que você não tem que botar na frente, por exemplo, 1 e botar aquele parênteses e responder a pergunta. 2, responder a pergunta, como se você estivesse indicando onde você está respondendo a pergunta. O método correto de você fazer aqui é colocar como se fosse um texto normal, dividido em parágrafos, e você escrevendo tudo ali dentro do seu texto, único, né, uma coisa só, interconectado, mas que você responda todas as perguntas que foram feitas. O último ponto é com relação ao respeito às margens, que consta ali na parte de apresentação. Esse respeito às margens, a gente tem que ter respeito tanto na parte esquerda
quanto na parte direita da margem. Nesse caso, a direita é o que mais acontece de erro, mas tem gente que até na margem esquerda acaba dando um espaçamento maior. E eu não estou falando da paragrafação, estou falando de cada linha, a pessoa deixa um buraquinho antes e continua escrevendo. Então, qual é o correto? Encostar na margem esquerda, que aí é super fácil para você continuar fazendo a escrita do seu texto linha por linha. Com relação à margem direita, eu sei que vocês têm esse problema de tá chegando a margem e aí vai ficar um buracão lá para você continuar na próxima. Quando acontecer esse tipo de situação, você tem uma forma que a gente faz, que é você simular um erro. Então, jogue com o regulamento debaixo do braço. Se eu estou te dizendo que quando você errar, você pode passar um tracinho simples em cima da palavra e continuar escrevendo, se chegou lá na parte final, ficou um buraquinho, simule como se você fosse escrever, sei lá, a palavra arara. Aí você bota o A, bota um R, opa, errei. Passa um tracinho simples, você encostou na margem teoricamente, e você continua na próxima linha escrevendo o que você queria. Então, isso é uma forma de você respeitar a margem direita. Isso aqui, galera, é só uma muleta para você usar no seu texto, para você dizer, ó, respeitei as margens, minha apresentação está perfeita. Porque eu fiz aquilo que a norma culta, né, permite que eu faça quando eu estou escrevendo um texto. Quando eu errar, passa um tracinho simples. Não tenho culpa se eu errei, muitas vezes, quando eu cheguei perto da margem. Só que eu digo que é muleta porque o ideal é que você não use esse artifício muitas vezes. E aí, ao longo da sua escrita, você vai se acostumando a escrever uma letra maior, uma letra menor, de modo que você consiga deixar suave o seu texto até chegar na margem lá da forma correta. Beleza? Mas só aqui uma dica extra para você respeitar as margens. Manda bala para a segunda dica apostólica aí de sucesso para você gabaritar. Roda aqui. Aqui agora, ó. Terceira, que é o formato do tipo textual exigido pela banca aí, que no caso é FCC. Vai lá, Betinho. Vamos lá. O que é o formato do tipo textual exigido pela banca? Muita gente fica com aquela dúvida, né? Devo fazer a introdução? Devo fazer a conclusão? Né? O que é que eu devo escrever? Devo usar muitas linhas, menos linhas? Galera, é o seguinte. Normalmente, as bancas, ela exige toda a tipologia, toda a estrutura do tipo textual em redação. Então, normalmente, quando você está fazendo uma redação de atualidades em alguma prova, você tem que fazer a introdução para fazer a introdução, parágrafo, fazer um desenvolvimento e no final concluir, certo? Não é o caso. A prova de vocês não é redação, beleza? É um estudo de caso, né? É uma questão dissertativa e as bancas em geral, né? Como a que vocês vão fazer agora, a banca não exige de forma completa. Então, você não precisa fazer uma introdução genérica para depois desenvolver e depois concluir. Ah, eu gosto de fazer, se eu fizer eu vou perder ponto? Não, não vai. O examinador ele não vai tirar ponto seu, assim como você não vai ganhar ponto por isso. Você apenas vai estar gastando linhas com coisas que você poderia estar colocando de conteúdo, que é o que ele vai avaliar. Porque como é que o examinador corrige? Ele simplesmente vai pegar o espelho, vai olhar ali a quantidade de ideias ou palavras-chave que ele considera que você tem que dizer para ganhar o ponto, vai pegar aquela nota, dividir pelo número dessas ideias, e ele vai fazer tipo um check. Ah, falou isso, check, vou dar o ponto ali. E aí, na parte de apresentação e gramática, ele vai fazer descontos se tiver algum erro. Ele não vai olhar se você colocou introdução ou se olhou conclusão. Então, resumindo, você pode fazer, mas você não vai ganhar nada com isso. O que eu recomendo, o que a gente recomenda aqui, é que você faça o desenvolvimento direto e faça de uma forma muito estratégica. Para quê? Para facilitar a vida do examinador. O examinador, ele vai olhar lá, a prova tem 3 questões. Se você dividir em 3 parágrafos, ele já vai olhar para a sua prova e vai pensar assim, poxa, que legal, o primeiro parágrafo aqui, ele está respondendo o primeiro, o segundo e terceiro. Faça isso. Por que eu digo isso? Porque é muito comum, né, as pessoas, os candidatos, né, os alunos, quando está começando, começar a colocar ideias do que está perguntando no início, no final, ou do terceiro no segundo, né? Se tiver, e começa a misturar. Isso confunde a cabeça do examinador, porque ele está ali caçando as ideias que você está falando. Inclusive, quando a gente faz o recurso, a gente olha isso.
né? Muitas vezes o cara não deu ponto porque você falou no último parágrafo uma coisa que perguntou no primeiro, e aí, via recurso, a gente tem que mostrar isso para um terceiro examinador. Veja como é difícil recuperar ponto, né? E que é um outro trabalho. Se você escrever da forma certa, você já vai ganhar seu ponto e acabou. Entende? Então, separa para o parágrafo. Tem quatro quesitos na pergunta. É uma questão com 4 quesitos. Faz 4 parágrafos de desenvolvimento. Tá? E aí você vai responder diretamente cada parágrafo ali com o que foi perguntado no primeiro, no segundo, terceiro e no quarto, né? Em eventual. Tenta dividir. É obrigatória essa divisão? Não. Óbvio que se tiver uma pergunta só, você vai dividir mais, né? Tem que ter um bom senso. Mas isso é só uma diretriz para você seguir, para te ajudar, para não confundir o examinador. Faça isso aí, que é a melhor forma de você responder, né? E é dessa forma que você tem a melhor chance de gabaritar. Concorda comigo aí, teachers? Concordo, e eu só quero. Eu jogo uma pergunta para vocês. Se eu tiver 4 perguntas para serem respondidas dentro de um texto, você, se fosse o corretor, você gostaria que a pessoa que escreveu o texto colocasse cada uma das perguntas em cada um dos parágrafos das respostas? Com certeza, né? Que aí, se você está em dúvida se ele deu a resposta certa ou não para, por exemplo, a questão 3, você já sabe que tem que ir no terceiro parágrafo. Olha como é que tu ajudou o cara que vai te avaliar. E certamente, o cara que vai te avaliar, ele vai levar isso em consideração, porque ele é um ser humano. Então ele vai ter ali milhares de discursivas para corrigir, e aí o cara entrega ali de mão beijada, ó, bicho, tá aqui, ó, a primeira tá aqui, a segunda tá aqui, a terceira tá aqui, a quarta tá aqui. É um texto único, tá dividido em 4 parágrafos, 4 perguntas, uma para cada um. Você não concorda que o cara vai ficar muito mais animado em fazer ali, feliz de você ter feito dessa forma? Então, siga esse padrão. Se tem 4 perguntas, vão ser 4 parágrafos, dispense a introdução, dispense a conclusão. E eu estou falando aqui da prova da Cefaz Ceará, FCC, que vai acontecer agora. Não estou falando de outra prova, porque isso depende de edital para edital e de banca para banca. Beleza? Então, isso daí é algo que a gente está falando exclusivamente, por isso que é a live da Cefaz Ceará. Beleza? Vamos para a próxima. Exatamente. Vamos passar aqui para o próximo slide. Slide 5. Uso de conectivos para dar coesão e coerência. Galera, é o seguinte, os conectivos, eles formam uma conexão, né, entre as palavras e entre os parágrafos. Às vezes vocês vão ter ali, por exemplo, seguindo a linha da gente, 4 perguntas que não se comunicam tanto. Sei lá, às vezes o cara pergunta ali quais são as modalidades de licitação na primeira, né? Quais são os tipos de modalidade de licitação. Aí depois o cara faz uma pergunta se é possível ali fazer o pregão com menor preço. E aí depois ele pergunta sobre o caso concreto. Veja que as coisas, eles até têm uma linha lógica, só que você não consegue às vezes conectar um assunto com o outro. E o texto ele é único, né? Você não tem ali uma folha de papel em linhas para escrever cada uma das perguntas. É uma dissertação que você está fazendo. E aí, quando você colocar isso no papel, é interessante que você coloque conectivos. Então, se você for fazer uma introdução, né, coloque essa introdução, e aí, a cada período novo que você for escrevendo, você coloca um conectivo. O que são esses conectivos, Matheus? Pode me dar um exemplo? Posso. Nesse sentido, nesse contexto, ademais, adicionalmente, como é que eu posso falar mais aqui, Betinho? Por outro lado, então, assim, você tem diversos conectivos. Portanto, para concluir, por fim. Em suma, né? Então, você tem muitos conectivos que você já pode pré-aprender agora, para na hora que você for escrever uma discursiva, você já colocar eles. Então, no primeiro parágrafo, que aí nesse caso não é introdução, mas pode ser da primeira pergunta, você vai começar talvez com um artigo, né? Então, as modalidades de licitação são, e aí você cita as modalidades. Aí você vai botar um ponto. Aí, se tiver alguma outra coisa que ele perguntou, você pode botar. Ademais, vírgula, no pregão você pode utilizar o menor preço ou técnica e preço, enfim, ponto. Quando você passar para o segundo parágrafo, que aí já vai ser uma segunda pergunta, você vai colocar nesse sentido, vírgula, e aí você continua escrevendo a sua resposta. Veja que ao longo do seu texto você vai ter alguns parágrafos, que nesse meu exemplo são 4, que eu estou sugerindo você fazer isso,
e vai ter diversos períodos para você escrever. Períodos é toda vez que você botar um ponto final ali e continuar dentro do mesmo parágrafo, você escrever alguma outra coisa. Se você colocar esses conectivos, eles naturalmente deixam o seu texto fluido, porque você está forçando até mesmo uma conexão. Porque se eu falo algo assim, ademais, é porque eu estava escrevendo alguma coisa antes e eu estou adicionando uma nova informação depois. Se eu coloco um nesse sentido ou nesse contexto, significa que eu estava num contexto ou num sentido e estou permanecendo nele quando eu vou escrevendo. Então, eu estou explicando a teoria geral para te mostrar, só que na hora que você estiver escrevendo, você não vai lembrar da aula, você vai lembrar do conectivo para você colocar. Isso é um grande diferencial quando você está escrevendo, porque você já tem agora a primeira palavra para você escrever de qualquer texto que você for escrever para início de período e também para início de parágrafos. E aí a gente tem também conectivos para colocar no último parágrafo, que aí a gente está falando da finalização do seu texto, que pode ser a última pergunta que você está respondendo, e é o que a gente aconselha. Então você pode colocar um por fim, um em suma, portanto, e aí você fazer o arremate final com a última pergunta que você vai fazer. Betinho, argumento de autoridade. Tem mais um detalhe aí em termos de coesão, né? Pense o seguinte: o que é um texto coeso? Quando você cria coesão entre orações. Tudo que a gente conversa aqui, quando você conversa com alguém ou coloca num texto, você traz orações, né? O que são orações? É o sujeito, o verbo e o complemento do verbo. Só que toda vez que você se comunica, você sempre trabalha ali com 2, 3 orações e você faz conexões entre elas, né? Que é o que vocês estudam lá, né? Nas orações subordinadas ou nas orações coordenadas. Então, tem a conjunção, use. E não fique. E aí a grande dica que eu dou é: não fiquem coordenando e subordinando várias orações em sequência. Isso é um erro, tá? Tem gente que pega um parágrafo inteiro de 10 linhas e coloca lá 5, 6 orações, né? Botando assim, o tributo é dessa forma, tal, contudo, tal, embora, e aí fica dando vírgula, colocando uma conjunção e linkando uma na outra, isso deixa o texto confuso, tá? Então, é legal que um período, ele tenha 2 orações, no máximo 3, né, se for realmente necessário. Evite escrever isso de um parágrafo inteiro com um período só, tá? Use a pontuação, isso é legal, vai deixar o seu texto, tá? E use as conjunções da maneira correta, tá? Se você estiver falando ali de uma forma adversativa, né, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, bota a vírgula, escreve, coloca as orações, sempre coordenando. Você usar as conjunções de forma correta, né, escrever é uma forma de você escrever bem. Tem gente que só quer ficar largando lá um monte de frases soltas, orações soltas, sem coordenar as orações, e isso também quebra essa ideia de coesão. Tá? Então, escrever bem é fazer as coordenações e as subordinações de forma correta, é usar os conectivos, né, para fazer essa junção melhor, e isso é o que vai fazer você escrever melhor, beleza? Partindo agora para o argumento de autoridade. Eu devo citar o artigo da lei? Devo citar genericamente tribunais? Como citar as súmulas se não lembro? Qual citar a doutrina? É o seguinte, muitas vezes, nas ideias-chave que o examinador ele coloca lá que ele quer pontuar, você não sabe que está no espelho. Muitas vezes ele está lá o argumento de autoridade. Né? Quantas vezes não foi, Titias, a gente fazendo um recurso de discursiva, quando a gente faz aquela engenharia reversa, vendo várias respostas, a gente vê que uma resposta é igual a outra, e um aluno ganhou mais ponto que o outro, porque ele escreveu lá, segundo o STF. A gente, caramba, o cara que escreveu aqui, segundo o STF, ganhou ponto e esse não. Por quê? Porque naquele caso específico, tinha no espelho lá, e o examinador ele está pontuando quem escreveu o argumento de autoridade. Você sabe que está no espelho? Não. Então, é por isso que a gente sempre fala no curso para você botar. Porque você não sabe que está lá, então você tem que se precaver. Então, mas você precisa de citar o artigo da lei? Não. Né? E você vai falar o que você lembra, para você não falar errado. Se é um julgado, né, uma jurisprudência, e você não tem certeza se foi STF ou STJ, você vai botar lá, segundo os tribunais superiores. Você não precisa falar segundo o STJ, porque se for STF, você vai perder. Entendeu? Ah, eu não sei quem foi a doutrina, não sei, fala segundo a doutrina, não sei qual foi a lei, segundo a legislação. E aí você coloca isso aí, porque com certeza vai ajudar você a colocar isso aí. Você não precisa falar exatamente o artigo da lei,
né? Você pode citar genericamente ali, mas você vai colocar só o que você tem certeza. Perfeito. Só não esqueça de uma coisa. Você tem que fazer o argumento de autoridade. Então, se você me disser ali quais são... Vamos melhorar agora a pergunta. Quais são ali as hipóteses de suspensão do crédito tributário? Se você chegar para mim e falar as hipóteses de suspensão do crédito tributário são parcelamento, moratória, lá. Cara, se você não citar que, segundo o CTN, as espécies de suspensão do crédito tributário são parcelamento, moratória, você vai perder ponto. Porque se você responder de forma correta, se você não falar de onde você tirou isso, você está tirando da sua cabeça. E eu não quero saber o que está na sua cabeça, eu quero saber se você sabe qual é o normativo ou de onde é que você está tirando aquilo ali para me dar essa resposta. Não precisa citar o artigo da lei. Agora, se você souber o artigo da lei, coloque. Se você tiver certeza, coloque. É raro o examinador pedir o artigo da lei. Mas já aconteceu? Já. Já aconteceu e aconteceu no meu concurso. Foi o único item da minha prova que eu não soube responder. Porque eu não vou ficar gravando todos os artigos de todos os assuntos, tá? Então, a gente tem bastante coisa para se preocupar. Na prova de vocês vai ter ali lei complementar 214, 227, emenda constitucional 132, vai ter as 3 leis do Estado, né, do Ceará, vai ter também o regulamento do ICMS. Então, meu amigo, se você for gravar cada um dos artigos, tu vai endoidar. Então, é muito melhor o custo-benefício de você não gravar isso do que você pegar e ficar tentando gravar, porque existe um limite temporal até a prova. Certamente a gente não vinha decorando esses artigos. Então, ó, se não sabe, não escreve. Agora, se tem certeza, coloca. Às vezes tem uma súmula vinculante que é muito conhecida, às vezes tem ali uma súmula. Se você não souber o número dela, você pode colocar conforme entendimento simulado, né, dos tribunais superiores, já que você não sabe se é STF, se é STJ, coloca ali depois a resposta, mas coloque o argumento de autoridade, porque senão você vai estar perdendo ponto à toa. Beleza? É isso. Vamos para a próxima aqui agora, Betinho. Siglas. Tá mudo. Vamos lá, siglas. Precisa escrever por extenso todas as siglas ou eu posso criar? Vamos lá. Se for uma sigla muito óbvia, você pode fazer a sigla direto. Exemplo, STF. Todo mundo sabe que o STF está toda hora na imprensa. Se você perguntar a seu pai, sua mãe, que não sabe nada de concurso, falar STF, ele vai saber do que se trata. Ou seja, você pode chegar lá segundo o STF. Você não precisa escrever Supremo Tribunal Federal. TCU. Todo mundo sabe o que é TCU. Você pode botar TCU. Beleza? Então, assim, se for algo muito óbvio, CF/88. Todo mundo sabe o que é CF/88 ali. Aí vem o seguinte, se for algo que não seja óbvio, aí você deve criar as siglas. Uma muito comum que a gente vê nas nossas discursivas, que a gente recomenda que coloque. A sigla AP, se eu perguntar para você sabe o que é AP? Vocês vão falar, não, mas é uma sigla que a gente vê muitos alunos fazendo. Bota lá, administração pública, abre um parêntese, AP e fecha. Aí sim, porque AP não é óbvio que é administração pública, mas aí você faz esse alerta no início, porque se você está fazendo um texto sobre administração pública e você vai repetir aquilo ali 4, 5 vezes, você vai tomar muita linha e ficar escrevendo toda hora, né? Administração pública, administração pública. Aí você usa o AP. Mas para você fazer isso, você precisa indicar lá em cima, porque AP não é óbvio. E como é que você sabe o que é óbvio e o que não é óbvio? É bom senso. Você tem que ter um bom senso e perguntar, pô, isso aqui que eu estou escrevendo é óbvio? Se for óbvio, você bota. Se não, você não coloca e pode botar direto. Não é isso aí não, teachers? É isso aí. Quando o Betinho fala de colocar lá em cima, na primeira vez que você escrever administração pública, você abre um parêntese e coloca AP no início do seu texto, tá? Não é você colocar uma legenda lá em cima, não. É quando você estiver escrevendo o seu texto, no primeiro parágrafo ali que você escrever administração pública, você abre parêntese e bota AP. Eu vou trazer um exemplo aqui que eu fiz na minha prova, que é a palavra crédito tributário. Crédito tributário é uma palavra que eu repetia muito no meu texto. E eu já sabia disso porque foi justamente uma questão que falava sobre remissão, isenção e anistia. E aí, como eu sabia que eu ia repetir muito essa questão, essas duas palavras, na primeira vez que eu escrevi ela no meu texto, crédito tributário, eu coloquei entre parênteses CT. Então, toda vez que eu escrevia CT a partir daquele momento,
o examinador sabia, né, que eu estava escrevendo que era crédito tributário. Eu inventei uma sigla, eu construí uma sigla que ele já sabe agora que está ali no meu texto. Essa parte de você saber se é algo conhecido ou não, eu quero até apimentar um pouco essa conversa, porque Betinho falou CF88. Eu não acho que é uma coisa que todo mundo sabe. Porque se eu falar para minha mãe, assim, mãe, pegue aí a CF88, ela não vai saber. Então eu não acho que você deveria colocar CF88 no seu texto, exceto se você botar Constituição Federal de 1988, entre parênteses CF88. Eu acho que você deveria fazer isso, tá? Por conta dessa questão, a gente não sabe se o examinador que vai corrigir é um professor de português que não entende muito sobre esses assuntos jurídicos. Eu digo isso porque eu era ignorante. Acredito que até o sexto semestre de faculdade eu nem sabia que existia uma Constituição Federal. E isso, pô, eu era do interior da Bahia, não sabia muito essas coisas de jurídico, né? Não sabia meus direitos, não sabia que existia. Né? E se eu perguntar hoje para meu pai, minha mãe, por exemplo, quantos artigos tem na Constituição Federal, e der ali exemplos, sei lá, mãe, você acha que tem 5? Você acha que tem 20? Você acha que tem 100 artigos? Você acha que tem 500 artigos? Você acha que tem 1000? Ela com certeza não vai fazer ideia do que eu estou falando. Então, eu não acho que CF88 é algo conhecido. Então, só quero apimentar isso com o Betinho Tá. aí, tá? Que ele falou, E não, outra, mas só é uma discussão só porque é importante eu e ele é, ter opiniões diferentes nesse sentido para você se basear ali melhor e ser mais criterioso. E outra, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está nesse mundo de discursivo aqui já há algum tempo e sempre tem algumas discordâncias que a gente só conclui fazendo recurso, né, ou vendo de fato ali como é que a banca está cobrando. Né? Na verdade, a gente só tem esse raio-x de verdade quando a gente está fazendo recurso, porque a gente fica olhando o que, é que a banca está descontando ou não. Vou contar uma história aqui que foi eu e Lucas, né? A gente teve uma discussão há um tempo atrás sobre usar termos em inglês, né? Tipo assim, você vai escrever software, né? Que é assim, uma palavra que é comum você escrever, ou live. Aí existe uma regra que toda vez que você vai botar uma palavra em inglês, inclusive internet, mas internet, você tem que botar entre aspas, né? E aí, tipo, eu fazia recurso de algumas provas, nunca tinha visto, né? E ficava naquela ali, pô. Aí aqui nos apóstolos, né? Você vai ter a correção dos três cada uma hora. Aí às vezes ele sempre descontava e eu nunca descontava e a gente sempre brigava. Eu falava, velho, eu nunca vi ele, mas a regra é essa. Mas eu nunca vi nenhuma banca descontando, não vou descontando. Aí ficou nessa. Até um dia, né? Que no ano passado chegou um recurso que eu abri, né? Aí a gente foi lá, que era uma prova Sebrasp, né? E a Sebrasp ele diz a linha exata que tá errando, e tinha lá, e quando a gente foi olhar, tipo assim, tinham vários erros em várias linhas, que era uma prova de TI, e em TI você, tipo, usa muita palavra em inglês, né? Backlog, tal. Você faz a RJ, né? O Lucas tá falando aí. Você faz a RJ. Aí a gente corrigindo a lei, quando eu fui ver, aí ele me ligou, olhe que eu disse para você que a gente tem que descontar, e quando eu olhei, caramba, eles estão descontando mesmo, e aí ela perdeu, assim, uns 10 erros, porque era um texto com vários, e teve desconto em todas as linhas, por quê? Então, assim, eu vi isso em uma prova, em outra eu não vi, da mesma prova, às vezes não é o mesmo examinador. Só que o que vai acontecer? Assim como nos apóstolos, teve correção diferente minha de Lucas, acontece no concurso também, porque não é o mesmo, às vezes não é o mesmo examinador que vai corrigir todas as provas, às vezes eles contratam dois, inclusive a Sebrasp são dois para fazer a média, né? De um ali, quando tem divergência, para dar a média ali. Então, nem sempre o examinador ele vai aplicar todas as regras para fazer desconto, e às vezes o outro vai. E o que é que você tem que fazer? Você tem que saber todas as regras para se precaver. Né? Aí, a partir desse dia, Lucas desconta tudo, né? A partir desse dia, eu passei a descontar. Aí vem o caso de agora. Se cair para mim, na minha correção em minha mão, tiver lá CF88, eu não vou descontar, porque eu nunca vi nenhuma banca descontando quando a gente está fazendo um recurso. Matheus vai. Então, essa variação é legal, por isso é legal você passar pela correção dos três aqui nos apóstolos, né? Para você ver as grandes diferenças, porque na vida real vai ter essas diferenças. E a gente está aqui para te treinar para o seu caso concreto no dia da sua prova. Beleza? Vamos nessa. E aí já vou adiantando, se você entrar aqui no curso dos apóstolos, cair na correção de Lucas, ele mete a faca legal. Se for eu acho que eu sou o intermediário aí dos dois, e Betinho é a mamãe, né? É a vovó, que passa a mão na cabeça da galera.
Então, o Betinho é o capetinho ali que fica dando sarrafo na galera. Então, é importante ter essa diversidade, porque você vai cair numa situação real dessa, né? A não ser que a banca comece a botar IA, que aí já perde um pouco a ideia, né? É isso Beleza. aí. Voltando aqui, galera, para nossa aula, tá? A gente está chegando no... Cadê? Betinho, bota aqui. No item 6, o sexto passo aí para você gabaritar a discursiva, que é como você responder a um tópico. A primeira pergunta é: devo fazer referência ao tópico que vou responder? Posso ser ali diretão mesmo, no seco? E aí eu vou me trazer para a telinha aqui de novo, que é o seguinte. Se a pergunta vier, por exemplo, quais são as espécies de extinção do crédito tributário e quais são as espécies de exclusão do crédito tributário? Diferencie as duas. Veja que dentro desse mesmo quesito acabou tendo ali 3 subperguntas. Quando você for responder essa pergunta, você pega a pergunta e transforma ela em formato de resposta direto. Diretão mesmo. Então vamos lá. As hipóteses... Você vai escrever assim mesmo na sua prova. No primeiro quesito veio isso. As hipóteses de extinção do crédito tributário, vírgula, segundo o Código Tributário Nacional, aí você já bota entre parênteses CTN, né? Que não é usual você saber isso, só o pessoal do juridiquês. Fecha parênteses, vírgula, são as seguintes, 2 pontos. Aí você vai começar, né, a escrever lá, remissão, enfim, para responder tudo aqui é dureza, mas é o... Como é que fala o... esqueci. Moderé Cocopá é o de suspensão. Pacotra RPD Cocó da Dedé Rô. Que aí você vai colocar lá no seu rascunho, né? E vai colocar lá homologação, né? Vai colocar lá remissão. E aí vai colocando todas as outras. E nessa sua resposta, você vai colocando cada uma das hipóteses de extinção e você pode colocar, por exemplo, em ponto e vírgula. Então, bota remissão, ponto e vírgula. Transformação do depósito em renda, ponto e vírgula. Colocar ali homologação, ponto e vírgula. Pagamento, ponto e vírgula. E assim por diante. Até que você chega no último, bota ponto e vírgula e escreve o último. Ponto. Por outro lado, olha o conectivo, vírgula, as hipóteses de exclusão do crédito tributário são isenção e anistia. Ponto. Ademais, a diferença entre extinção e exclusão do crédito tributário é que na extinção é alguma coisa e na exclusão é outra. Ponto. Quando você faz desse jeito, vocês perceberam que eu peguei exatamente a pergunta que estava lá e transformei num formato de resposta direta para você colocar na sua discursiva e só inserir os conectivos. Por outro lado, ademais, e na primeira, já que é o primeiro parágrafo que eu estou escrevendo, eu coloquei um artigo, que é o quê? As hipóteses de extinção, vírgula, segundo o Código Tributário. Então, eu comecei com um artigo. Mas depois eu coloquei um conectivo, porque no início eu não tenho o que conectar. Eu estou iniciando o meu parágrafo ainda do que eu estou escrevendo. Então, você compreende que como você deve responder é justamente pegar a pergunta e falar, ó, se você me enrolar, eu vou te descontar ponto. Agora, se você escrever exatamente o que eu quero, você não vai perder ponto. E vou te dizer, esse é o tipo de pergunta que muita gente cai na pegadinha. Porque tem 3 subitens para serem respondidos numa única pergunta. Então, enquanto você está pensando em responder as hipóteses de extinção, você esquece que tem que responder a de exclusão e esquece também da diferenciação. E tem gente que vai escrever as hipóteses de extinção, depois vai fazer a de exclusão e vai esquecer de diferenciar. Então, veja que cada um dos itens, e eu separei em 3 períodos, vocês perceberam isso? Eu peguei e respondi de forma estruturada, direta, e coloquei todas as informações que ele queria, inclusive o argumento de autoridade que você aprendeu no passo anterior. Pegou a ideia? Show! Vamos voltar para a telinha, então, e vamos seguir. Então, pode ser diretão mesmo? Deve.
Deve fazer referência ao tópico? A referência você vai fazer isso, transformar a pergunta em uma resposta, né? Parece óbvio o que eu estou falando, mas vocês estão entendendo que o que tiver na pergunta ali, você vai botar em formato para você responder, parecendo um papagaio mesmo, reescrevendo as mesmas palavras que tinham na pergunta. Beleza? É assim mesmo. Item 7, Betinho. Principais erros gramaticais e como evitá-los. Inclusive, você já passou aí, né? Você deu uma acelerada mais cedo, que era o da concordância. E aí você pode já puxar aí para falar para a galera. Beleza. Na verdade, não é que eu puxei mais cedo, né? É porque são assuntos que conversam, né? O que eu falei antes lá tem a ver com a coesão de você usar as conjunções corretas para fazer as boas coordenações entre orações, tá? Agora, dentro da oração, né? Dentro da própria oração, você tem que ter cuidado com a concordância, que é o quê? Singular com singular, plural com plural. Você pode pensar assim: ah, professor, mas isso é muito óbvio. Todo mundo sabe que se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Todo mundo sabe. Porém, quando você faz, né, o que eu falei, que é um problema, né, de um mesmo período de 10 linhas, em que você coloca ali 3 períodos, ou mais de 3 períodos como um só, o que é que acontece? Muitas vezes você começa a fazer, como é que chama? Você começa a intercalar grandes estruturas oracionais dentro de uma oração e aí você se perde. Por exemplo, você pode falar assim, ó, o crédito tributário, vírgula, o lançamento tributário, vírgula, que foi instituído pelo auditor fiscal da Cefaz Ceará no dia tal, isso e aquilo, vírgula, aí você vai falar, aí você pega e bota um foram, porque fica tão distante o sujeito do verbo, porque você botou uma vírgula, encaixou uma estrutura gigante no meio, que seu cérebro não linka mais de forma óbvia o verbo que está lá na frente com o sujeito cá em cima. Isso, inclusive, é pegadinha de prova objetiva. Né? Quando é que o aluno erra, está fazendo uma prova de português lá? Quando é que ele erra a concordância? Justamente quando a prova pega um texto grande, bota um verbo embaixo, o sujeito em cima, e você se confunde qual é o sujeito daquele verbo. Então, você, para fugir dessa pegadinha, que aí você mesmo vai estar se fazendo, evite textos gigantes, né? Ou períodos em intercalações gigantes. Faça o simples. Se você fizer o simples, um período, 2 oraçõezinhas, né, sem essas intercalações, essas estruturas gigantes, você não vai errar na concordância. Beleza? Então, fica muito ligado aí na pontuação, coloca o ponto, usa o ponto, começa uma oração, evita aquelas frases gigantes, tá? Muita atenção também com acentuação e crase. Crase, eu acho que é um dos campeões, né? A gente pega aqui as discursivas, a gente vê um grande erro em crase. O pessoal tem dificuldade. Então, olha as regrinhas, tá? Palavra feminina no singular, usa crase, aprende a regência ali das principais, é importante, porque a gente vê muito erro de crase, tá? E de acentuação também. Outro erro fatal, né? Campeão, ponto final. O pessoal esquece de botar o ponto final depois do parágrafo. Não é nem no meio do parágrafo, não. Chega no final do parágrafo, no final do texto. Não tem um ponto. E isso perde ponto. Né? O examinador vai descontar você por não ter o ponto final. Então, aqui, né, a gente trouxe esses campeões aqui porque é o que a gente vê nas correções, é o que a gente vê aparecer mais. Então, a gente está trazendo aqui para você já ligar o alerta para tentar treinar isso aí, para não ficar errando besteira. Beleza. Só complementando com uma coisa, né? Uma solução para você que tem problema de não colocar o ponto final nos parágrafos, ou então não colocar a crase, ou então não colocar o pingo no i. Acontece muito, tá? O pingo no i é campeão mesmo aí. O pessoal vai escrever ali, não bota mesmo, não, né? Passa direto. Então, podem fazer desse jeito, não tem problema. Só que você sabendo do seu defeito, da sua do que você da sua circunstância, o que você faz? Quando você escrever todo o seu texto, repasse depois ele, faça uma leitura só, que você vai poder colocar pingo no i em todos eles, porque você está acrescentando tinta ao papel. Então, você colocar um acento agudo, uma crase, um ponto final, pingo no i, é ajustável. Basta você fazer uma leitura depois que você terminar o seu texto, que você vai conseguir acrescentar uma vírgula, né?
às vezes, você vai precisar até eliminar uma vírgula que você já escreveu. Já imaginaram como fazer isso? Vocês escreveram uma vírgula ali no papel, já escreveu o texto todo, tá todo prontinho ali. Como é que você some com essa vírgula? Amigo, regulamento debaixo do braço. Não tem a vírgula? Pega aquela vírgula ali embaixo, levanta como se você fosse escrever a letra L e passa um tracinho simples. Se você fizer isso, você indicou para o examinador que você cometeu um erro e você simplesmente eliminou ela. Não é que está escrito uma vírgula que você não pode pegar e fazer o complemento dela, por exemplo, para escrever uma letra B, e aí passa um tracinho simples. Vai ficar apertadinho? Para algumas pessoas que escrevem muito juntinho, vai. Mas você pode pegar e começar a dar uma espaçada maior e ir treinando isso para você não ter essa oportunidade depois que você terminar a prova, né, e colocar, sumir, por exemplo, com algum tipo de acentuação que você não queria, ou então colocar ali um ponto, uma crase, enfim, você ainda tem tempo antes de você entregar a sua discursiva de fazer esse conserto, pelo menos, dessa parte. Beleza? Show! Vamos agora para o próximo ponto, né? Betinho, como é que a gente se comporta diante aí de questões grandes? Então, você tem ali, por exemplo, vamos supor, né, que a prova tem ali 20 linhas para tu escrever ali, sei lá, 5 perguntas, vai, 5 perguntas. Como é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma introdução? Tem que fazer uma conclusão? O que você pode fazer aí para contornar essa situação? É isso aí. Lembra do que eu falei lá no início da aula sobre introdução, que ela é dispensável, né? Então, aqui você tem que usar obrigatoriamente, de forma estratégica. Não, essa aqui é questões grandes e poucas linhas. Aqui o quê? Ah, questões grandes. Ah, entendi, é o contrário. Questões grandes e poucas linhas. Então, retomando, né? Lembra que eu falei que não tinha? Aqui você vai botar. Por quê? Porque você vai encher e você precisa responder mais coisa. Então, quando você tem questões grandes. Você já está no 9. Continue no raciocínio, só que dá 9. Vá. Eu estou na 9, né? A questão é muito grande. Quando eu tiver de muito simples e pequeno, entendi. Você tem muita linha com pouca coisa, né? Que aconteceu, inclusive, na minha prova lá do TCM. Quando era, tipo assim, uma parada de 50 ou 60 linhas. E quando eu vi lá, para responder sobre controle interno, que eu responderia em 10, 15 no máximo. Eu fiz, caramba, como é que eu vou escrever isso tudo? Aí, meu, você tem que ir para cima, faz introdução, né? Faz uma divagação. Você não sabe exatamente o que está no espelho. Normalmente, quando é assim, é porque é uma questão muito subjetiva. Então, você tem que fazer várias correlações e fazer o engordamento da resposta, né? Então, pode usar a introdução, pode usar a conclusão para você encher aquilo ali. E o contrário, como questões grandes com poucas linhas, aí tem que fazer a bariátrica, né? Então, aquilo que eu falei lá de introdução e conclusão, ela obrigatoriamente não pode existir e você tem que ser muito conciso e pontual, né, na sua resposta. Lembrando que o examinador ele está ali, né, para elencar, para marcar um check nas ideias-chave que você tem que falar. Então, se você começou ali a escrever, né, a botar a ideia-chave, viu que tem muitas ideias para colocar, você vai ter que ser conciso, né? Nada de enrolar. Eu percebo que muitas vezes o candidato ele quer reexplicar o que ele já falou. Então, se você já botou a ideia, nada de falar aquilo ali de novo com outras palavras, porque o examinador não vai lhe pontuar porque você reexplicou. Entende? Você é bariátrica mesmo. Deu a ideia, vai para outra e assim você vai fazendo as ideias todas ali encadeadas uma na outra, mas você tem que usar essa estratégia aí para bater da forma correta na questão. Confere? Beleza. Vou pegar o mesmo bonde de Betinho, que ele começou com a 9, né? Que é o seguinte, quando você tem essas questões que são muito simples, né? E aí, né, você tem muitas linhas para escrever, então vamos lá, vamos simular a situação. Você tem 30 linhas para escrever, só que o cara perguntou só 2 perguntas para você. Certamente, cada uma dessas perguntas não vão precisar das 15 linhas. Só que no seu edital está escrito que você vai ser eliminado se você não escrever no mínimo 15 linhas. E no outro caso, 20 linhas. Mas vamos supor que sejam ali pelo menos 15 linhas que você tenha que escrever e só são 2 perguntas. Nesse caso, vale a pena você fazer uma mini introdução ali de 3, 4 linhas e fazer uma conclusão se precisar. Porque você pode fazer a introdução e explicar tudo o que você queria
de cada uma das questões e, se sobrar linhas ainda, complementar com uma conclusão de 2, 3 linhas. Perceba que você enxertou mais coisa dentro do seu texto justamente para você não cair na armadilha do edital de te eliminar por você não ter cumprido o requisito de número mínimo de linhas. Não tem problema. Agora, se você for escrever sobre esse assunto, obviamente, você vai ter que botar essa introdução e essa conclusão condizentes com a situação que tiver ali na prova. Então, você não pode escrever sobre qualquer coisa. Tente ser mais, como é que fala, certeiro na essência da pergunta. Então, quando você estiver respondendo alguma pergunta ali, por exemplo, de direito tributário, e aí a gente fale sobre lançamento por homologação, cara, se você lembrar de algumas coisas que mesmo que estejam ali fora do escopo do que foi perguntado, mas que tangenciem o assunto, eu recomendo você colocar. Por quê? Uma coisa é certa. Quando você entregar o papel, muitas das vezes, você às vezes sabia o que tinha que responder, não colocou no papel, mas é porque o examinador não perguntou aquilo, só que estava no gabarito, lascou. Porque você não vai poder chegar para ele e falar assim, ei, velho, tu não perguntou essa zorra para mim, não? Porque o examinador ele não te dá essa oportunidade de você mandar um zap para ele. Ele simplesmente vai pedir para você entrar com recurso. Só que o recurso, na FCC, por exemplo, que é o que você vai fazer, não existe recurso contra o gabarito que a banca deu. No Sebrasp até tem. Você pode fazer recurso contra o gabarito do Sebrasp. E aí ele gera um gabarito preliminar, você entra com recurso, ele depois gera um gabarito definitivo, compara com o gabarito definitivo com o que você escreveu e abre um novo prazo de recurso com a nota que ele deu comparando com o seu texto. Não é assim que acontece com a FCC. Então, eu te aconselho fortemente a você escrever o máximo possível sobre aquele assunto, mesmo que às vezes o examinador não tenha colocado todos os... como é que fala? Tenha perguntado algo simples e que você saiba que tem algumas coisas ali que tangenciam aquele assunto que ele pode ter colocado. Então, toda vez que fala de lançamento por homologação, tem aqui uma vozinha, ó, na minha cabeça, que ele vai cobrar a súmula do STJ ali sobre a questão do cara declarou e pagou a menor, não declarou, o cara que fraudou a operação lá e botou para lançamento para homologação, que é o caso dos tributos indiretos, né, como o ICMS. Então, é muito conhecido esse caso. Será que esse cara não queria que eu respondesse isso? Então você tem que futucar e entrar na mente do examinador para saber o que ele queria que você respondesse. Porque às vezes é uma pergunta muito simples. Só que, pô, se ele colocou uma questão, nesse meu exemplo, de 30 linhas e botou 2 perguntas, rapaz, deve ter alguma coisinha a mais ali que tu deve estar se passando. Então lembra, né, dessa questão das súmulas, né? Por exemplo, se ele estiver perguntando ali algo sobre preço público e taxa, será que esse cara não está perguntando alguma coisa ali da súmula, de taxa de asfalto, né? Será que pode? Taxa de lixo, taxa de iluminação pública, será que existe? Ou se ele está falando da súmula de taxa de iluminação pública, será que ele não quer o entendimento do STF, que criou disse que não podia, e aí vieram depois com uma coisa de COSIP? Então pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. Então você precisa imaginar o que o examinador gostaria de te perguntar para você enxertar ali, no caso desse item 9, que são questões muito simples, mas que você tem muitas linhas para escrever. Com certeza, se você não escrever e tiver no gabarito e, como é que fala? Não foi exatamente a pergunta que o examinador fez, simplesmente você vai perder a pontuação. Infelizmente. E acontece muito. Já com relação ao item 8, seguindo a ordem de Betinho aí, questões que são grandes e você tem poucas linhas, você já sabe que já é dispensável a introdução e a conclusão. Nesse caso da Cefaz Ceará. Quando você for responder, cara, eu tinha uma técnica minha que eu tinha uma letra maior e uma letra menor, certo? Só que quando eu tinha questões desse tipo, e a gente teve uma questão na Cefaz DF que foi assim, tipo assim, tinha uns 5 itens para você responder, eram 20 linhas. Meu amigo foi sufoco para botar aquilo ali em 20 linhas. E aí, eu praticamente fazia conversa de índio. Então, eu respondia, o auditor não podia fazer isso conforme a legislação local, porque no monitoramento no DF não se aplica multa,
né, por descumprimento. Ponto. Ademais, e aí eu escolhi até as palavrinhas menores, porque eu podia botar adicionalmente, eu podia botar ademais. Então, eu botava ademais, vírgula, aí ia para o segundo caso. O contribuinte pode se defender fazendo um recurso ao subsecretário e, em segunda instância, ao TARF, que é o Tribunal Administrativo, em segunda instância. Ponto. E era uma conversa de índio, meu amigo, porque eu não tinha espaço para poder ser uma pessoa detalhista e muito menos conseguir me expressar completamente, mas eu deixei todas as respostas que ele queria na pergunta. E ele me deu nota máxima. Por quê? Porque apesar da conversa ter sido de índio, é isso e é isso. Eu acertei. E ele não estava querendo ele não ia me pontuar porque eu fiz uma escrita fantástica com a fluidez absurda. Eu preservei muito mais a nota de conteúdo, que ela é muito mais gordinha, do que a de apresentação. Sabe quanto é que era a minha de apresentação? Eu acho que valia 0,15 na minha questão. E a prova era, cada questão, né, porque lá foram 3 também. A dissertativa valia, eu acho que era 5 pontos, e as outras 2 questões valia 2,5 cada uma. A de 2,5, eu ganhava 0,15 para cada apresentação. 0,15 não é nada, meu amigo. Então, tipo, deixa para lá esse negócio de fluidez se eu precisar de espaço. Então, essa é a técnica aí da bariátrica para você botar a conversa de índio mesmo no papel, que vai ser muito melhor do que você não ganhar a pontuação porque faltou espaço para você colocar alguma informação ali que precisava estar de palavra-chave no gabarito. Show? Show de bola. E agora a gente vai chegar no último item de como você gabaritar uma discursiva, né? Que aí esse 10 ele foi colocado por mim, né? E o Lucas e o Betinho, porque foi um estudo foi uma coisa que eu vivi na Cefaz DF, tá? Que é o seguinte: o que você vai fazer se você não souber responder, né, a pergunta da sua prova? Leu opção ali. A, deixar em branco. Essa aí, meu irmão, muita gente quer fazer isso e esqueça essa opção. É isso aí. Outra opção, né? Você escrever a história do Rei Leão. Você não vai estar deixando em branco, né? Você escreve a historinha do Rei Leão ali e você vai ganhar ali o ponto de apresentação. Não vai ganhar também, não, mas tô brincando. Então, qual é a solução? Cara, primeira coisa que eu quero te dizer é se posicione. Normalmente, as perguntas de concurso, elas perguntam: pode ou não pode? Sim ou não? Autua ou não autua o contribuinte? E nesse momento, se você não sabe, você pode jogar uma moeda para cima mentalmente. Se ela der cara, você vai para um lado. Se ela der coroa, você vai para o outro. É verdade isso. Na sua cabeça é uma saída. Às vezes, e aí eu confio muito no estudo da gente da objetiva, tá? E aí, nesse caso, na hora de se posicionar, você até sabe responder do sim ou do não. E aí, nessa hora de você responder, obviamente, você não vai falar sim, ele pode autuar. Não, você vai dizer: o auditor fiscal, na situação hipotética, deve autuar o contribuinte, vírgula, conforme a legislação do Ceará, vírgula, porquanto ele infringir a legislação do Estado. Veja que foi genérico, só que eu dei uma resposta que ele queria, que era o quê? Sim, pode autuar. Coloquei o argumento de autoridade, amigão. Coloquei lá no CTN, beleza? E aí depois é que entra a parte que ele pode ser um pouco mais para frente, que foi o que aconteceu na minha prova. Na minha prova, basicamente, eu tinha uma questão de administração financeira orçamentária. Na sua prova você não vai ter essa chance, mas você pode cair em alguma coisa de finanças públicas, que vai ter externalidades, aquela coisa de funções do governo e afins, tá? Mas o que tinha na minha prova? Basicamente, era uma lei do Distrito Federal, né, que era o Cefaz DF, e que essa lei ela fixava limites inferiores ao limite que o Senado Federal colocava para dívida mobiliária, garantia, né, e outros casos lá que está em AFA. Quando eu li aquilo ali, eu falei, pô,
Eu não sei a resposta. Mas eu sei o seguinte, se ele está falando sobre invasão de competência, porque ele perguntava, a lei invadiu a competência da União, né, do direito financeiro e afins? Quando ele falou aquilo ali, eu falei, porra, existe um negócio lá na Constituição, que é lá no artigo 22, 23, 24, uma coisa assim, que diz que a competência para legislar sobre direito financeiro é concorrente para União, Estados e Distrito Federal. Ó, vou botar essa zorra aí. Não invadiu a competência porque, segundo a Constituição Federal, para legislar sobre direito financeiro, pode ser Distrito Federal. Veja que eu não entrei ainda no mérito se está certo ou se está errado a questão da fixação dos limites inferiores, mas eu construí já a primeira. Pô, lembrei lá da Constituição, botei tudo certo. A segunda parte perguntava se o Distrito Federal pode fixar limites como ele colocou na questão. Sacana. Por quê? Porque ele perguntou, e era uma pegadinha, porque dentro da competência para fixar esses limites é do Senado Federal, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal. E tá lá, eu sabia dessa, aí foi uma que eu sabia. Só que você já viu que a construção de tudo eu não sabia. Mas, pô, até eu chegar na parte que eu não sabia, eu conseguia colocar coisas que eu sabia. Eu sei que você sabe também certas coisas que você pode colocar dentro da questão que diretamente não foi o que o cara perguntou, mas ele queria, na verdade, que você respondesse assim. E aí, a próxima pergunta era, pode fixar esses limites inferiores? Eu falei, rapaz, eu lembro vagamente que tem lá na LRF que pode. Aí eu falei assim, ademais, vírgula, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, entre parênteses, LRF, fecha parênteses, permite que sejam fixados limites inferiores pelos estados e pelo Distrito Federal. Olha aí, eu só repeti, velho, o que estava escrito na pergunta. A pergunta está lá, eu só estou botando a resposta com o que tinha escrito na pergunta. E aí vem o grande lance, que eu tomei um posicionamento. Permite que sejam fixados limites inferiores ao do Senado Federal, desde que respeitado o limite fixado pelo Senado Federal. Tipo assim. Só que tinha um detalhe ainda. A questão foi mais além. Ela perguntou, informe o que os tribunais superiores decidiram acerca dessa fixação de limites inferiores. Vamos lá. Ponto final. Aí agora eu tinha que fazer o quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer, se ele me pediu para posicionar com relação aos tribunais superiores, você acha que eu vou lembrar de cada julgado que tinha do STF e do STJ sobre todos os assuntos? É mesmo que tu acredita nisso? Deixa eu te falar um negócio. Se você se posicionou já dizendo que o certo é que pode, você vai dizer que o STF disse que não pode? Não, né? Na cabeça do examinador, quando ele me perguntou isso, ele queria saber qual era a minha resposta e qual era a resposta dos tribunais superiores. Eu não vou botar duas coisas antagônicas. Então, se eu respondi que pode, eu vou dizer que o Supremo também confia em mim e diz que pode. Na minha cabeça. No papel, vai estar escrito lá, ó. Adicionalmente, o Supremo, os tribunais superiores já decidiram, e aí você podia botar até assim, ó, por unanimidade, que pode ser fixado limites inferiores para dívida mobiliária, garantia, dívida consolidada, pelo Distrito Federal, desde que respeitados os limites fixados pelo Senado Federal. Ponto final. Vocês percebem que eu construí uma discursiva com vocês aqui agora, sem saber zorra nenhuma do que os tribunais pensavam? Só que eu tomei a primeira posição que eu falei no início, quando eu abri ali o slide, falei, se posicione. É sim ou é não? Pode ou não pode? Se posicionou, meu amigo, vai até o final nisso, que aí é Supremo, é STJ, é doutrina, é todo mundo junto com você. Porque na hora que você escreve no papel, dá a entender que você está sabendo tudo. Porque não tem como o cara saber se você tirou mesmo da cabeça, mas você se posicionou. E você disse que o Supremo também segue essa linha. O que importa é o que está escrito no papel, vale o escrito.
Então, se você colocou o posicionamento ali e acertou, beleza. Aí você vai me dizer, pô, Matheus, mas você chegou no papel, não sabia o que o Supremo falava, e você ainda teve a descaração de colocar no papel que os caras decidiram, em tese indiscutível, por unanimidade, que era aquilo ali, que podia e pronto. Se você tivesse errado, meu amigo, se eu tivesse errado, eu ia ganhar a mesma pontuação que o cara que escreveu que o STF decidiu que podia. Veja que só mudou a ênfase que você colocou. O examinador, ele não vai te tirar mais ponto porque você foi extremamente taxativo ali no que você falou, que é você falar, é isso aqui, pronto. Se você falar, é isso aqui, pronto, ou você falar, é isso aqui. Vai dar no mesmo se você acertar ou se você errar. Ele não tem como te tirar mais ponto daquele quesito só porque você teve um erro grotesco. Ele só pode te tirar ponto daquilo ali. Então, acertou, ponto cheio. Errou, não ganha ponto. Então, meu amigo, se é para valer, bota para valer. Diz que realmente o Supremo decidiu, tinha lá, os 11 ministros estavam presentes, decidiram por unanimidade que era aquela decisão e que era incontestável, que era possível você fixar. Aí eu repeti, fixar limites inferiores da dívida, botei todas, desde que respeitado o limite do Senado Federal, conforme o que está explícito na Lei de Responsabilidade Fiscal. Entenderam a jogada? Se posicione. Se você não se posicionar, você vai titubear e o examinador percebe. E se você não se arriscar, você vai sair com a mesma nota do cara que se arriscou e errou. Agora você pode se arriscar e acertar. Moeda para cima. Beleza? Foi isso que aconteceu comigo. Por conta dessa questão, apenas 10% das pessoas, 5% das pessoas do meu concurso acertaram essa questão. Eu estava entre eles e ganhei 103 posições. Eu saí da 154 e entrei na posição 51 nesse concurso. Com os recursos, eu caí para 57. E tem uma colega minha que eu adoro falar a situação dela. Nesse concurso, a última pessoa que ia para a discursiva, dos 16 mil inscritos, era a posição 360. E vagas mais cadastro de reserva do meu concurso, da ampla concorrência, era o número 72. Então veja que eu estava na 154, pulei para 51. Fiquei dentro. Vagas mais cadastro de reserva. Essa minha colega estava no 360 e ela pulou para a posição 71. Olha só o salto que ela deu, porque ela conseguiu se posicionar nessa questão. Inclusive foi essa questão de AFO que pediu... E aí a gente vê como a discursiva pode fazer toda a diferença na lista de classificação, né? Perfeito, porque vai mudar, vai ter dança das cadeiras. Basicamente era isso, né? O último passo apostólico era esse, de você se posicionar mesmo, e aí esse case de sucesso mesmo que a gente apelidou, que foi esse caso meu aí na Cefaz DF. Betinho, queria botar rapidamente aí a questão do QR Code na tela, para a galera ver onde é que baixa o material. Se vocês gostaram, vocês vão ter acesso aí a esse material gratuito. Aqui, ó, galera, tá aí, ó, nosso site, a gente vai estar lá, ó, Semana Apostólica, curso gratuito, tá? Vão ter lá 3 questões, né? Disponíveis para você. Respondendo aqui, ó, quem foi que perguntou aqui? Paulo Sena, como faz para ter aula de discursiva e correção feitas por vocês? Ó, a gente vai estar lançando esse curso aí, o Semana Apostólica, né? Esse curso gratuito para essa semana. E aí você já pode comprar, inclusive, o curso do pós da Cefaz Ceará Premium da gente. Tá lá também, tá? Com muitas questões discursivas para vocês, serão 21 inéditas, mais 10, se eu não me engano, que a gente vai subir de outras provas para vocês testarem, mais mini estudo de caso, né? E com correção dos apóstolos, beleza? Então, tem esse curso, tá lá no nosso site, entre, não deixem de fazer, a discursiva, tenho certeza que faz toda a diferença aí na aprovação. Pega o celularzinho, joga aí no QR Code, tá? Vai lá para o nosso site, se cadastra para vocês terem acesso aí, tá? Que aí já é um presente que os apóstolos estão dando para vocês aí que vão fazer essa prova da Cefaz Ceará. Beleza, Betinho, ó,
Quando o cara apontar o QR Code aí para esse curso gratuito, você vai ter direito a 5 PDFs de como escrever uma boa discursiva, que é o nosso material teórico, certo? São PDFs que ensinam você a vários pontos da discursiva para você aprender a fazer uma discursiva. Não tem as aulas em vídeo, que aí essas aulas em vídeo estão nesse curso pago. Além disso, você vai ter direito a 3 questões inéditas que, tipo, são reais de prova, também gratuitas, dentro desse curso gratuito aí do QR Code que Betinho tá falando. É só se cadastrar e você vai ter acesso lá para poder ver. O site está fantástico aí. Quem está entrando agora aí são os primeiros alunos vocês, tá? Desse site, que a gente tinha um antigo. Nesse curso, você vai ter... A gente está inaugurando ele agora. Hoje foi a inauguração dele. É isso aí. E aí, durante a semana, pessoal, vocês vão ter, por exemplo, amanhã, mais uma live com o Betinho aí, que vai ser já de uma das 3 correções corrigidas por ele ao vivo, tá? Vai ter uma comigo e vai ter uma com o professor Lucas Eduardo, os 3 apóstolos aí. Esse é o curso gratuito. Se você quiser o curso, né, premium, que aí você vai ter para estudar, que é o caso aí do Paulo Sena, né, que perguntou, já é outro curso, que é o Cefaz Ceará Premium. Esse curso, ele tem direito a 5 correções individualizadas em áudio. Então, você recebe um áudio da gente no seu WhatsApp, dizendo todos os erros que você teve. Tem também um quadro dizendo todas as notas que você tirou, e a gente vai se basear com os critérios que normalmente a banca FCC tem. Além disso, você recebe... O site ficou bonito, viu, bicho? O site ficou bonito, ó. Vou passar essas informações aqui rapidinho, Betinho. E aí você tem também o seu texto corrigido, marcado ali com os erros que você teve de pontuação, sugestões de melhoria, para você ver ali o que você poderia ter melhorado. Além disso, você tem as videoaulas. Esse material teórico também vai estar lá. E aí vai ter ainda 21 questões inéditas para você fazer, misturando legislação tributária, direito tributário, só o que pode vir na sua prova. Tem também de fluência de dados, vai ter de reforma, vai ter tudo o que pode cair na sua prova, questões aí sensacionais. Com relação ainda aos mini estudos de caso que o Betinho falou, são 10 que nós vamos colocar para vocês, e esses mini estudos de caso são justamente sobre jurisprudência. Então a gente pega uma jurisprudência de algum caso que aconteceu ali do Supremo, e a gente monta um estudo de caso para você responder em até 3, 4, 5 linhas. É só um posicionamento rápido para você fixar essa jurisprudência. Além disso, a gente tem também 9 questões de soltar a mão, né, que é tipo perguntas simples, né? Qual o conceito de tributo? Aí você escrever ali, só para você iniciar o curso. Isso daí é o pontapé inicial, tá? E aí a gente vai estar colocando isso esse curso é pago, né? Que aí a gente vai estar fazendo essa indicação, beleza? A LS também vai estar indicando outros cursos, e aí na segunda-feira que vem é que você vai ter ali, inclusive com cupom de desconto para ambos os cursos, você vai ficar muito à vontade, não é para ficar preso aqui só nos apóstolos, mas é uma alternativa aí para você vai poder ficar muito à vontade, beleza? Se quiserem tirar mais alguma dúvida, é só mandar lá no nosso Instagram, @apóstolosconcursos, tem aí, Betinho, o nosso Instagram também, e eu vou aproveitar e colocar o do Lucas, que eu acho que você não escreveu lá, né? O professor Lucas Eduardo, que é o @lucassn.auditor. Acho que é isso. Se eu estiver errado, ele vai mandar uma mensagem para mim aqui agora. Ele tá mandando liberar o cupom aí. Vou botar aqui um cupom para a galera. Aí, Lucas, só diga aí para mim qual é o... Ele mandou aqui no Zap, Semana Apostólica. Beleza. Peraí. Esse aqui não. Vou botar aqui assim, ó. Peraí, calma aí. Peraí, galera. É só vocês botarem aqui lá no site Semana Apostólica, que aí vocês vão ter um cupom de desconto aí lá no site para vocês comprarem provavelmente esse curso aí, né, Lucas? Do Cefaz Ceará Premium, tá? Então só fiquem ligados aí. Quem quiser comprar, né, já estamos aí com vagas abertas. Obviamente tem limite, né? Porque a gente que faz todo o processo de correção, não tem o secretário, né, para poder fazer isso, e as dúvidas que vocês tirarem, vocês ainda têm um contato direto com a gente, vocês têm o celular da gente, então vocês podem tirar dúvidas lá, inclusive depois que a gente mandar esses textos para vocês. Beleza? Acho que eu não esqueci nada, eram essas as informações. Betinho, mais alguma consideração? Eu quero só ver se eu quero só fazer um teste aqui, peraí. Vou adicionar aqui de novo. Ó, aqui nosso site, né? Tá aqui. Eu quero testar para ver se está funcionando esse cupom aí.
Peraí, que aqui é o Cefaz DF. Eu quero a Cefaz Ceará. Peraí. Cadê? Cefaz DF, regular, Cefaz Ceará. Uai. Aqui, comprar agora. No ao vivo. Eu acho que é porque você já comprou. Aí você não vai conseguir. Ah, ele não aparece, né? Pagamento protegido. Já tá comprado, porque aí você já vai começar. Já vai continuar. Mas aí É depois você verdade. coloca ali o que vai dar Mas é certo. isso aí. Mas vai dar certo, viu, galera? Beleza. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, tá? A gente está de site novo, super empolgado. A gente está trabalhando nesse site desde setembro, né? Fazendo essa migração aí, né? Fazendo teste para ficar redondo, deixando com layout top. A gente está querendo investir para melhorar nosso serviço para vocês, tá? A gente está com questões inéditas muito boas. A gente está construindo essas questões, né? A gente está evoluindo aí para melhorar, para você ter o feedback ali fidedigno da sua prova, para você conseguir treinar bastante. Tenha certeza aí que eu quero muito que vocês façam o curso, dê o feedback. Tenho certeza que todo o feedback que vocês dão para a gente tenta implementar no nosso site, tá? Peço que se tiver algum bug, a gente já fez vários testes, mas como ele começou a rodar agora, se algum link não pegar alguma coisa, vai falando que a gente vai ajustando o site aqui para deixar ele redondinho aí para vocês. Beleza? Show. Beleza, galera. Até amanhã com o Betinho aí corrigindo uma questão. Eu acho que a sua vai ser de Tributário, né? Não, vai ser direito tributário, isso aí. Direito tributário. É isso aí. Valeu, Valeu, galera. até mais. Um abraço. Tchau.